Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição de hoje. Vamos aqui atualizar as informações sobre o nosso Vasco da Gama. E bom, clima quente nos bastidores, né? Hoje o Luiz Melo, que é o presidente executivo da Vasco SAF, esteve no Redação Sport TV para rebater as acusações e as inverdades ditas ontem, né, pelo presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, e também mostrar, né, o real interesse do Vasco no Maracanã. Foi muito bacana a entrevista do Luiz Melo. Vou colocar aqui para vocês os principais trechos, a gente vai falar bastante aqui sobre isso. O vídeo começa depois da vinheta. Antes, eu conto com você deixando aquele like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo. Começo falando aqui do aplicativo OneFootball, aqui na descrição desse vídeo e também no QR Code que está aparecendo na sua tela, tem o link do OneFootball. E você pode baixar o OneFootball gratuitamente e ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do futebol, tudo o que acontece no nosso Vasco da Gama, com notificações e notícias na palma da sua mão. O OneFootball é parceiro aqui do canal Machão da Gama e você baixando o OneFootball, você ajuda o canal Machão da Gama. Então, ó, link aqui na descrição e também no QR Code que está na sua tela. Bom, ontem tivemos a entrevista do presidente do Fluminense, né, lá no Redação Sport TV, para falar sobre o Maracanã. Uma entrevista assim de baixíssimo tom, de baixíssimo nível, parecia que a gente estava nos anos 90. É claro que a torcida do Fluminense adorou a entrevista do Mário Bittencourt, porque o torcedor gosta disso, né? O torcedor gosta quando o presidente do clube faz alguma gracinha ou tenta de alguma forma desmerecer, menosprezar o adversário, o torcedor gosta. Mas isso é discussão de torcedor, né? Um presidente de um clube, um dirigente, não deve se comportar dessa forma. E hoje tivemos a entrevista do Luiz Melo, né? Que teve ali o direito de resposta para dar a versão do Vasco, né? Sobre o Maracanã e responder o presidente do Fluminense. E hoje tivemos, né, uma grande diferença de uma gestão profissional para uma gestão amadora. O Luiz Melo em nenhum momento saiu do nível, saiu do tom, respondeu à altura o presidente do Fluminense e colocou os pingos nos is, né, mostrando os reais interesses do Vasco no Maracanã. Além disso, Luiz Melo garantiu que o Vasco vai entrar ainda hoje com a solicitação para que a partida entre Vasco e Santos, que vai acontecer no dia 14 de maio, né, aconteça no estádio do Maracanã. Então, esse jogo vai acontecer no Maracanã, né? Porque mesmo com a concessão renovada para a dupla Fla-Flu, se eles não liberarem o estádio, o Vasco vai pelo mesmo caminho que tem ido nos últimos anos, né? Aciona a justiça e lá no contrato, né, é bem claro que se não tiver nenhum jogo marcado por estádio, a dupla Fla-Flu, aliás, a dupla Fla-Flu não, o Flamengo, né, que é quem realmente controla o estádio. O Fluminense é apenas ali o caseiro. O Flamengo é obrigado, né, a liberar, então mesmo caso eles não aceitem, o Vasco vai conseguir mais uma vez na justiça e esse jogo aí, Vasco e Santos, vai acontecer no estádio do Maracanã. Então a gente começa com o Luiz Melo, primeiro falando o motivo dele ter ido hoje, né, ao Redação Sport TV, que foi principalmente para desmentir, né, as inverdades ditas pelo presidente do Fluminense. Acho que a declaração dele foi infeliz. Ele realmente tocou em pontos que não eram necessários, ele desrespeitou a instituição e desrespeitou os torcedores vascaínos. Então hoje, sentado nessa cadeira, é meu papel realmente ter que rebater alguns dos tópicos para reorganizar a história, né? Porque de vez em quando a gente está ouvindo algumas verdades que não são verdades, e isso acaba impactando diretamente no nosso dia a dia. Então, eu estou aqui para tentar rebater cada um desses tópicos e agradecer um pouco o momento de vocês aqui. Bom, e depois o Luiz Melo confirma que o Vasco vai levar a partida contra o Santos para o Maracanã e desmentiu ali tópico a tópico o que disse ontem o presidente do Fluminense. Inclusive, ali nas entrelinhas, ele chamou o presidente do Fluminense de bravateiro e disse que o Vasco resolve as suas coisas de forma profissional. Confira o que disse o Luiz Melo. Primeiro, que o Vasco destroçou o gramado. Eu acho que a gente pode ir tópico a tópico. Não
faz nenhum sentido quando você tem 10 jogos, você tem 9 jogos e o Vasco jogou pela 10ª vez. O gramado já estava ruim, isso é fácil de você comprovar, você tem fotos, você tem jornalistas, os próprios jornalistas que cobrem o Fluminense falaram que o gramado já estava se deteriorando, e agora veio que a culpa é exclusivamente do Vasco, que não faz nenhum sentido. Assim, é a mesma coisa numa conversa um pouco mais descontraída se a gente falar que eu tomei 9 cervejas, mas a 10ª é que me impactam, 10 chopes, 10 cebola, 10 alguma coisa, assim, não é isso. Você tem uma sequência lógica e que realmente deteriora um pouco mais o gramado. Então isso para mim é uma mentira você falar isso, que não faz nenhum sentido. O segundo tópico, que eu acho que a gente pode levantar também, é a questão do jogo de segunda-feira, que o Vasco não quis jogar segunda-feira em São Januário, no Maracanã, porque ele tem algum receio sobre prejuízo. Ele está sendo incoerente. Porque a partir do momento que ele fala que a gente não pode ter jogos de 24 horas de espaço, e a gente está sendo muito cuidadoso com isso, a gente realmente sabia que o Fluminense ia jogar na terça-feira, o gramado já vem de um desgaste longo, e se a gente jogasse o jogo segunda-feira contra o Bahia em São Januário e no Maracanã, eu tenho certeza absoluta que a torcida vascaína ia comparecer. Saiu hoje até uma reportagem do próprio GE dizendo que dos últimos 45 jogos disputados no Maracanã, o Vasco teve uma média maior do que 34 mil. Então, assim, a torcida do Vasco comparece, isso daí é histórico. A gente agora no jogo do Bahia já está com mais de 15 mil ingressos vendidos. Então isso acaba sendo uma falácia que, de novo, não faz nenhum sentido. A torcida do Vasco é atuante, ela é participativa e ela tem que ser respeitada. Por essa razão, a gente entende que, já que o próprio Fluminense, que é interveniente desse contrato, né, o nosso contato todo é com o Flamengo, disse que não tem problema, a gente, assim que acabar a reunião, essa entrevista aqui, eu já pedi para o meu jurídico entrar em contato com o Flamengo, porque o Vasco vai pedir que o jogo do Santos, no dia 14, seja realizado no Maracanã. Já que não tem problema de jogar 24 horas, segundo o próprio interveniente declarou ontem, a gente já está deixando claro que o nosso próximo jogo, depois do Bahia, a gente vai querer que seja no Maracanã. E assim, se não houver problema, a gente joga mais 16 partidas. Eu tenho certeza que a torcida vascaína ela vai estar disponível e vai estar ansiosa para lotar mais uma vez o Maracanã. Então, acho que esse é o segundo ponto que eu acho que foi um pouco mentiroso, né? E que merecia um rebate. E acho que um terceiro tópico também, até uma das razões de não ter entrado ontem, foi a gente estava falando ontem eu recebi a visita do pessoal da 777, a gente teve o Don Dransfield, o Josh Mander, o Nicolas Maia. Os três estavam aqui para a gente discutir uma série de tópicos, inclusive o Maracanã. É interesse da 777 ter o Maracanã, mas não pelo que está sendo falado. Assim, ela entende que hoje a gente tem mais de 60 mil sócios torcedores. São Januário, ele comporta hoje 20 mil pessoas. O Maracanã, ele é maracanizável o suficiente para o tamanho da torcida do Vasco. E a gente entende que a gente, por isso, vai brigar para que isso seja aplicado. Então, quando a gente tem a 777 nos apoiando, e assim, eu acho que foi um pouco infeliz a declaração do Mário, que diz que pega empresas quebradas. Não é isso, tanto é que se você olhar os últimos clubes que a própria 777 conquistou, né, vem adquirindo ao longo desse tempo, o Genoa, que estava na segunda divisão, ele agora está brigando para subir, o Liège está disputando competições europeias, a gente subiu na Série A, a gente fez a maior janela de transferência da história do Vasco. Então, na verdade, a gente está, através de uma empresa, através de uma gestão mais profissional, a gente está conseguindo aplicar aquilo que o torcedor quer, que é uma gestão de campo melhor, uma gestão de dívidas melhor, só que é um processo. Eu sei que eu falo muito isso, e essa transição é complicada, e até a torcida do Vasco acaba me cobrando muito, porque eu acabo sendo muito profissional nas nossas conversas. Eu tenho tratado de maneira profissional uma série de agentes desse mercado, porque eu entendo que é a forma da gente seguir adiante. Infelizmente, o tempo das bravatas, do dirigente em 1980 ficou um pouco para trás. A gente acha que tem que desenvolver, mas durante esse período, essa transição entre essa profissionalização, a gente vai ter alguns embates, mas sempre que o Vasco for prejudicado, sempre que o Vasco tiver o seu direito não respeitado, a gente vai estar aqui para defender com unhas e dentes, porque a gente entende que o Vasco é uma das maiores torcidas do Brasil, o Maracanã é um bem público e que por essa razão a gente tem que jogar.
A gente está tentando sair, assim, acho que para até voltar um pouco a narrativa, se você me permitir, Isaac, a gente estava hoje falando muito de clubes, né? Vasco, Flamengo, o Interveniente, mas o que a gente tem que pensar é o seguinte: é um bem público. O Maracanã é um bem público. O governo, quando ele diz que ele não teve tempo suficiente para fazer uma nova TPU e alega isso, ele se coloca numa posição muito ruim, na minha visão. A gente está desde outubro avisando ao governo. Eu tive reunião com o governador, com o chefe da Casa Civil, TCE, com o pessoal do Ministério Público, e desde outubro a gente vem dizendo que a gente quer participar da licitação do Maracanã, mas também da permissão do uso temporário. Se você desde outubro diz que está querendo participar, mas chega perto, eles alegam que por uma urgência forçada você não pode participar porque não tem tempo, isso para mim é um escárnio, brincar com a inteligência do torcedor, porque não dá para entender. Se você simplesmente fabrica argumentos para que o Vasco não possa participar, para mim, esse tipo de gestão está temerária. A gente tem que ter muito cuidado com isso. O Vasco vai sempre brigar pelos seus direitos, porque entende que, a partir do momento que o Maracanã é um bem público, eu tenho que participar. Ele foi construído, ele foi reformado com dinheiro público. Hoje, o que você tem são, quando a gente joga no Maracanã, a gente faz um contrato com o Flamengo, os bares, toda a alimentação que existe por lá, fica como receita para o próprio pro concessionário, né, que no caso é o Flamengo. Quando a gente joga, os camarotes também são utilizados, a receita fica para o Flamengo. Então você tem uma série de receitas atreladas, o patrocínio, tudo isso, que fica realmente com quem está jogando lá. Então, a gente entende que, a partir do momento que o Maracanã é um bem público, a gente tem o direito de jogar. E a gente vai sempre brigar por isso. E para fechar, Luiz Melo também falou sobre a responsabilidade que tem um gestor, né? Porque o que fez ontem o presidente do Fluminense, com muita audiência, e fazer o que ele fez, acaba acirrando os ânimos. O clássico Vasco-Fluminense nos últimos anos tem sido o clássico mais tenso do Rio de Janeiro, a rivalidade mais aflorada do Rio de Janeiro. E o presidente do Fluminense coloca ainda mais lenha na fogueira, né? Isso acaba acirrando os ânimos com toda certeza e pode, de certa forma, influenciar, né, num clima mais quente entre as torcidas no clássico. Então, o Luiz Melo disse que quem é gestor, quem está na cadeira, quem é presidente de um clube, tem que ter responsabilidade, né? Não pode ser irresponsável. E ele aproveitou também para mandar um recado para o governo, né? Porque o governo renovou mais uma vez a concessão para a dupla Fla-Flu, o que na visão do Luiz Melo, na visão de qualquer um que tem bom senso, é um absurdo. Confira. E se você me permitir, até para fechar, acho que a gente sentado na cadeira de dirigente, Isaac, a gente tem que ter um cuidado que as nossas palavras, elas podem levar a torcida, a gente envolve paixão, né? A gente fala com paixão, futebol é muito relacionado a isso, e a gente acaba trazendo essa paixão para um ambiente hoje que está muito raivoso, que são as redes digitais. Se a gente não tiver um cuidado de como dirigente sentar nessa cadeira e tentar conversar de maneira profissional e amistosa, realmente cada jogo que tiver entre Vasco, Flamengo e afins, e Botafogo, vão realmente complicar a nossa convivência. A gente entende que é importante a gente conversar, a gente entende que essa transição para o lado profissional está demorando um pouco mais do que a gente gostaria, cada vez mais você vai ter SAF, mas ela já é muito melhor do que há 10 anos atrás. Então, se você utilizar como justificativa que o Vasco há 10 anos atrás não quis participar, não faz nenhum sentido. Há 10 anos atrás tinha clube que estava sendo rebaixado, eu já estava rebaixado, e aí você começa umas discussões que não levam a nada. A gente tem que brigar aqui pelo que é certo. O certo é o Vasco participar e jogar e demandar os seus jogos dentro do Maracanã. Então, o que resumindo essa questão da TPU, a partir do momento que foi assinada hoje, ela está no Diário Oficial, eu acho que é uma vergonha o que o governo fez. Eu acho que se eu quisesse resumir, seria basicamente isso. É uma vergonha, depois de eu estar desde outubro falando que eu quero participar, trazendo parceiros que são importantes, estratégicos, que falam sobre estádios localizados, o Camp Nou, o Etihad, estádios localizados em todo lugar do mundo. Eu quero trazer eles para ajudar a administrar o Maracanã, e eu não ser nem consultado, e a partir do momento que eu sou consultado diz que não tem tempo, isso é brincar muito com o poder público, com o torcedor vascaíno, e a gente vai continuar a briga, porque a gente entende que essa briga é justa. Há 100 anos atrás, o Vasco ele entendeu que ele deveria jogar
uma competição e deveria proteger os seus jogadores. Agora a gente está tendo que brigar de novo em 2023 para poder jogar no Maracanã. Embora o TPU seja claro dizendo que ninguém vai ser beneficiado, o Vasco, para jogar no Maracanã, ele precisa entrar com uma ação judicial. E a gente ganhou já 3 vezes. Eu não quero fazer isso, o Vasco não quer fazer isso. A gente tenta fazer de maneira amistosa essas conversas, a gente fala com o presidente Mário, com o presidente Landim, para que a gente não precise entrar na justiça, mas ao mesmo tempo, eles não me dão resposta. A gente tentou há mais de um mês, que a gente sabia da importância de ter o Vasco e o Palmeiras no Maracanã, e por falta de resposta, a gente teve que ajuizar uma ação para poder jogar, e foi garantido. Então não é o nosso papel, mas se tivermos que até as últimas consequências, seja ela na esfera judicial, no MP, Tribunal de Contas do Estado, o Vasco vai brigar pela sua torcida, por entender que São Januário, né, como a própria torcida diz, São Januário é meu, o Maracanã é nosso. Então tá aí, esse foi Luiz Melo, presidente executivo da Vasco SAF. Como eu disse, eu gostei da postura dele. É claro que o torcedor às vezes quer que o representante do clube chegue e fale como torcedor, né? Falar porque o Fluminense é time de terceira divisão, porque o Fluminense não tem estádio, o Fluminense é sem teto, não sei o quê, piriri pororó. Mas essa discussão é discussão pra gente, na mesa de bar. Quem é dirigente de clube tem que manter o nível, manter a postura e resolver as coisas de forma profissional. Então achei que a postura adotada hoje pelo Luiz Melo foi bem bacana, muito melhor do que a postura adotada ontem pelo presidente do Fluminense, porque parecia realmente que a gente estava ali na década de 80, né, na década de 90, com piadinha, bravata, e a gente sabe, né, que bravata não resolve mais nada no futebol. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!